4 anos atrás, tudo que eu tinha era uma palavra. Era só Deus falando no meu ouvido: filho, tudo que você precisar eu te darei. Mas eu dizia: Deus, mas eu não tenho nada, como que eu vou começar? E Deus dizia: tudo que você me pedir eu vou te dar. Apenas vai e faz o que eu te mandei fazer. Alô, escuta aqui, comunidade Ágape. Tudo que você precisa é uma palavra nessa manhã. Você não está entendendo. Tudo que você precisa é uma palavra nessa manhã. Se você tiver uma palavra, você pode tirar o pé do barco que vai andar sobre as águas. Se você ficar esperando que haja concreto sobre as águas para você andar, não vai acontecer. Aleluia. Diga para alguém: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Amém? Bom, hoje eu não vou pregar muito tempo, mas eu vou falar pelo menos 30 minutos. E eu quero falar sobre nós. Que nós somos, por que nós existimos, no que nós acreditamos, o que nós praticamos como igreja, o que nos trouxe até aqui. Hoje não, dia 27, sexta-feira, ou sábado, sexta-feira, como igreja nós completamos 4 anos. Há 4 anos atrás, no dia 27, nós fizemos a nossa primeira reunião de célula. Éramos apenas 12 pessoas. E eu louvo a Deus porque, na verdade, éramos 13, né? Porque a minha esposa não aparece na foto, mas ela foi quem tirou foto. Então éramos 13. E eu louvo a Deus porque dos 13, 11 continuam aqui. Diga amém. Tem 11 irmãos que estão comigo há 4 anos, lutando, edificando, sonhando a obra de Deus. E eu sou grato a Deus por esses irmãos. Eu celebro as vossas vidas, porque vocês são uma bênção, amém? Mas depois dos 11 foram chegando outros. Rapidamente, passamos de 12, 20, 30, chegamos a 40. Tivemos a primeira multiplicação de célula com 40 pessoas, viraram 2 células. Depois as 2 células cresceram, se multiplicaram também, viraram 4 células. E foi crescendo até hoje, que somos 35 células, 4 anos depois, mais de 400 pessoas. E a certeza que há no nosso coração é que não acabou. Não é o fim. Esses 4 anos que nós vivemos como igreja foi apenas uma oportunidade que Deus nos deu de vermos a sua fidelidade no pouco, para nós podermos crer nele por coisas ainda maiores. Isaías 60, 22, coloca na tela para mim, por favor. Tudo que nós vivemos até agora, não digo que foi um mar de rosa, tudo foi perfeito, não foi. Nesses 4 anos de igreja, tivemos muitos acertos, diga amém. Tivemos muitos erros, diga amém. Com os acertos, crescemos. Com os erros, aprendemos e crescemos também. Não foram só alegria, mas também tiveram lágrimas, choros. Mas em tudo isso, uma certeza sempre esteve no nosso coração. Estamos no tempo certo, no local certo, com o povo certo, fazendo a coisa certa.
Nesses 4 anos, vivemos coisas incríveis, conferências poderosas, sobrenaturais, domingos extraordinários, domingos normais. Vivemos tantas coisas em Deus. E eu sei que Deus ainda está a preparar grandes coisas para nós. Os nossos olhos verão, daqui a mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, o Senhor vai nos levar para grandes e poderosas experiências. Posso ouvir um amém? Isaías 60, 22 é uma profecia de Deus para o seu povo. É uma profecia de Deus para Israel. É uma profecia de Deus para nós, para a sua igreja, para você, para mim, para as nossas vidas. E o que essa profecia diz? Que o menor, o pequenino, o pouco, não vai se tornar pouco para sempre. O pequeno não vai se tornar pequeno para sempre. O menor não será menor para sempre. Escuta uma coisa. Não importa como a tua vida está hoje. Talvez hoje você está na primeira parte do versículo, o menor. Uma finança menor, um casamento menor, sonhos menores. Mas o que a palavra de Deus está a dizer é que o menor não vai ser menor para sempre. Por quê? Porque Deus é com você. Porque o Senhor é com você. Porque ainda que seja menor, é menor com Jesus e na presença de Jesus. Então a Bíblia diz que o menor virá a ser 1000. Eu vou falar de novo, eu acho que alguém não ouviu nessa manhã. A palavra de Deus diz que o menor virá a ser 1000. Pastor, o que significa? Significa que o menor vai crescer. O teu estágio atual não vai ser o final, ou não é o final da tua vida, porque Deus vai te levar a uma unção maior. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação. Eu estou a profetizar na vida de alguém. Eu estou a profetizar na vida de alguém que está aqui nessa manhã. O menor vai vir a ser 1000. O teu estágio hoje pode ser menor, pode ser pequeno, mas eu quero declarar, não vai tardar, não vai demorar, e o Senhor vai te levar para uma unção maior. Por quê, pastor? Porque não tem como nós andarmos com Deus e nós não mudarmos de estágio. Não tem como nós andarmos com Deus e permanecermos para sempre no mesmo estado. A promessa de Deus é que Ele vai nos levar de glória em glória e de vitória em vitória. Então não fique triste se hoje você se vê menor. Não fique triste se hoje o seu estágio é pequeno. Não fique triste se hoje você não tem o que você gostaria de ter. Entenda uma coisa. Se você permanecer no Senhor e for fiel à palavra que Deus liberou sobre a sua vida, o menor virá a ser 1000 e mínimo será uma poderosa nação. Porque Deus vai fazer isso sobre a sua vida. Escuta, tudo que você está vendo aqui hoje, há 4 anos atrás não existia.
Há 4 anos atrás, nós não tínhamos nem um espaço para orar. Há 4 anos atrás, tudo que tínhamos era a casa de um irmão que falou: pastor, pode usar a minha casa, está aqui, podemos orar aqui. Tudo isso que você vê aqui há 4 anos não tinha. Mas sabe o que tinha? Uma palavra! Uma palavra! E se você tiver uma palavra, nessa palavra haverá toda a provisão que você precisar. Eu sei que alguns de nós estamos muito preocupados em ver coisas acontecerem e aparecerem, mas não é com isso que você deve se preocupar. Você precisa se preocupar com uma palavra. Se você tiver uma palavra, debaixo dessa palavra, você terá tudo o que você precisar. Há 4 anos atrás, o que tínhamos era uma palavra só. Só uma palavra. Eu vos chamei. Eu tenho uma obra para fazer. Há 4 anos atrás, tudo que eu tinha era uma palavra. Era só Deus falando no meu ouvido: filho, tudo que você precisar eu te darei. Mas eu dizia: Deus, mas eu não tenho nada, como que eu vou começar? E Deus dizia: tudo que você me pedir eu vou te dar. Apenas vai e faz o que eu te mandei fazer. Alô, escuta aqui, comunidade Ágape. Tudo que você precisa é uma palavra nessa manhã. Ah, você não está entendendo. Tudo que você precisa é uma palavra nessa manhã. Se você tiver uma palavra, você pode tirar o pé do barco que vai andar sobre as águas. Se você ficar esperando que haja concreto sobre as águas para você andar, não vai acontecer nada. Se você ficar a esperar os seus olhos começarem a ver alguma coisa para você, entender que Deus quer fazer algo na sua vida, não vai acontecer nada. Você precisa de uma palavra. Tenha uma palavra, permaneça na palavra, creia na palavra, medite na palavra de dia e de noite, ore a palavra, jejue pela palavra, sonhe com a palavra, porque a palavra tem poder. Escuta, é muito fácil celebrar 4 anos e ver tanta coisa que Deus fez. Será muito fácil daqui a 6 anos celebrarmos mais uma igreja de 1000 membros. Você perdeu uma grande oportunidade de dizer amém. Será muito fácil daqui a mais 2 anos celebrarmos uma igreja de 1000 membros. Mas presta atenção. Não significa que no processo não tem desafios. Não significa que no processo não tem pranto, não tem choros, não tem dificuldades, não tem luta, não tem pressão. Tudo isso tem, mas o que é importante você entender é que você tem uma palavra. Se você tiver uma palavra, não terá luta que te tire da palavra. Se você tiver palavra, não terá obstáculo que te tire da palavra. Se você tiver a palavra, não terá nada que faça você perder a visão, o sonho, a paixão. Por quê? Porque a palavra é tudo que nós precisamos. Tenha uma palavra de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para cumpri-la em tudo quanto Ele disse. A Bíblia diz que vai passar o céu, vai passar a terra, mas não vai ficar uma vírgula da palavra de Deus sem se cumprir. Se você tiver uma palavra de Deus, se apegue a essa palavra. Não importa as dificuldades, não importa as pressões, não importa as lutas, ignora tudo. Olhe para a palavra, foque na palavra, porque a palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Então tudo que nós estamos a viver hoje é resultado de uma palavra. Uma palavra. O menor
virá a ser Eu quero falar uma coisa para você, não vai demorar, nós seremos uma igreja de milhares. Alô? Eu disse, não vai demorar, nós seremos uma igreja de milhares. Não vai demorar, nós seremos uma igreja muito próspera. Você não entende? Quando eu falo uma igreja muito próspera, não me refiro a paredes. Quando eu falo de uma igreja muito próspera, eu me refiro a você. Você é a igreja do Senhor. Não vai demorar muito tempo. Não haverá espaço para nós estacionarmos nessa cidade, porque Deus vai prosperar você. Por quê, pastor? Porque nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma palavra. Deus nos chamou para sermos uma grande igreja nessa cidade. Oh Deus, me ajuda a chegar no coração dos meus irmãos. Deus nos chamou para sermos uma grande igreja. Diga para alguém, Deus te chamou para grandezas. Não, diga para ele, diga, não aceite nada menos do que isso. Deus te chamou para grandezas. Ainda que você não veja hoje, mas creia na palavra, você vai ser grande. Não, diga com o pomo profeta, diga, você vai ser grande. Diga, você vai ser grande. Por isso que eu vou ser seu amigo agora. Aleluia! Aleluia! Oi, comunidade Ágape, escuta uma coisa. Deus nos chamou para ser uma igreja grande. Ah, pastor, mas nós somos uma igreja de jovens. Não se preocupe, jovens crescem. Jovens terminam faculdade. Jovens se formam. Jovens trabalham. Jovens casam. E jovens prosperam. Coloca Jó 8:7, por favor. Jó. Essas são as palavras que eu prego. Tem 4 anos que eu prego essas palavras. Pastor, eu já ouvi. Vai ouvir de novo. Mas eu já ouvi 3 vezes. Vai ouvir a 4ª vez. Por quê? Porque essa palavra nos define. É o que nós acreditamos. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Porém, o teu último estado crescerá em extremo. Eu estou declarando a vida de alguém que está aqui hoje. O teu começo pode ter sido pequeno, mas o teu último estado vai crescer em extremo. Deus vai te levar a crescer. Por quê, pastor? Porque nós estamos debaixo de uma unção de grandeza. Há uma unção de grandeza sobre nós. Deus nos chamou para ser grandes.
Ah, pastor, isso não é orgulho. Não, não é. É convicção. É fé. É certeza da palavra que Deus liberou. Pastor, isso aqui não é arrogância. Não, não é. É convicção. Não confunda humildade com falta de convicção. Diga para alguém, Deus te chamou para fazer parte de uma grande igreja. Obrigado, aleluia. Oh, mais uns 3 glórias desses já animava aqui. Alô, comunidade Ágape. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Sonhar com o quê, pastor? Com uma grande igreja. Vamos sonhar. Nem paga taxa para sonhar. Vamos sonhar. Só precisamos de ter a palavra e já temos. Essa semana eu estava numa reunião aqui na Josina com todos os gestores de escolas privadas, proprietários e gestores, com o diretor da cidade da educação. Estávamos a falar sobre a abertura do ano letivo e tudo, demandas, não sei o quê. Enquanto eles falavam, eu estava sentado na sala, eu só estava a olhar para o espaço, a ver quantas pessoas caberiam naquele espaço. Olhei, vi o palco, vi uma estrutura de ferro, já comecei a imaginar um banner lá em cima. Comecei a ver galeria, tem uma galeria em volta assim. Comecei a imaginar pessoas sentadas lá em cima. Eu comecei a visualizar. E eu falei para Deus, quando que vai ser a nossa conferência aqui? Quando que vai ser a nossa conferência aqui? Por quê, pastor? Nós deixamos esse prédio ainda. Problema! Daqui a pouco não vai demorar. Deus vai nos levar para lugares maiores. Alô, comunidade Ágape. O teu princípio terá sido pequeno. Não tem problema começar pequeno. Não tem problema ser pequeno. Alô, não tem problema ser pequeno. Alô, jovens. Não tem problema ser jovens. Não tem problema começar do zero. Não tem problema ganhar pouco. Não tem problema começar o meu empreendimento pequeno. Mas o que eu preciso entender é que o meu atual estado não me define. O meu presente não me define. O que me define é a palavra de Deus. O que me define são as promessas de Deus. Porque a palavra de Deus diz, tantas quantas são as promessas do Senhor, já tem nele um sim e por ele um amém. Eu só preciso ter uma palavra. Diga para alguém, uma palavra. Diga uma palavra. Só.
Deus nos chamou para ser uma igreja grande. Uma igreja como a igreja de Atos. Porque a igreja de Atos, a palavra de Deus diz, no versículo 47, capítulo 2, que diariamente o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de ser salvos. A igreja louvava a Deus. No versículo anterior vai falar sobre o estilo de vida daquela igreja e depois vai dizer o que acontecia por causa do estilo de vida daquela igreja. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. É uma igreja que tinha salvação todos os dias. Mas por que tinha salvação todos os dias? Por causa da vida que aquela igreja vivia. Preste atenção, nós não somos uma igreja aleatória. Deus nos chamou para ser igreja e para viver um padrão de vida. Diga amém. Deus nos deu uma visão. Deus nos deu um sonho. E é importante que todos nós conheçamos a visão que Deus nos deu. Para quê? Para que nós possamos viver em acordo com essa visão. Porque viver em acordo com essa visão vai trazer um resultado, um benefício. Crescimento. Prosperidade. Bênção. No versículo anterior diz que milagres e prodígios eram feitos no meio do povo por causa dos apóstolos. Por causa da vida que eles viviam. Alô, igreja, olha para mim. Nós podemos vir para o culto desejosos por um milagre. Diga amém, não tem problema. Você pode vir para a igreja querendo milagre. Pastor, eu quero um milagre. Deus, eu quero um milagre. Não tem problema. Pode querer milagre, não faz mal. Mas eu quero te falar uma coisa. Existe um estilo de vida que nós podemos viver como igreja que vai fazer com que milagres aconteçam naturalmente. Sem esforço. Proezas. Maravilhas. Olha só, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Maravilhas e sinais aconteciam. Mas você vai ver que isso é resultado do estilo de vida que aquela igreja vivia. Então Deus nos chamou como igreja para vivermos algo. E eu vou falar rapidamente em 10 minutos para você. E vamos terminar, vamos orar. Pastor, o que Deus nos chamou para viver? Primeiro, diga, Deus nos chamou para ser uma família. Diga para alguém, nós somos uma família. Dá um high five para a pessoa que está lá. Diga, nós somos uma família. Não, dá com vontade. Diga, nós somos uma família. Diga, eu sou tua família. Posso ouvir um amém? Irmãos, nós não acreditamos em outro tipo de igreja. Eu não acredito em outro tipo de igreja. Eu acredito que a igreja é a família de Deus. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Diga, somos uma família. Mas infelizmente, irmãos, de maneira consciente ou inconsciente, nós aprendemos que igreja é um lugar para se frequentar.
Nós aprendemos que igreja é um lugar para ir. Vou para onde? Quando nos encontramos na rua com outros irmãos, que igreja que você vai? Porque nós, de maneira consciente ou inconsciente, aprendemos que igreja é um lugar para se frequentar. Do mesmo jeito que nós frequentamos o quê? Shopping, mercados. Então nós vamos para o shopping, para o mercado, para os restaurantes, porque tem algo bom para nos oferecer. E enquanto tiver algo bom para nos oferecer, então nós frequentamos. E quando não tiver mais algo bom para me oferecer? Paramos. Mas preste atenção. Igreja é uma família, diga amém. Igreja é uma família. Família fala de um lugar onde você pertence. De um lugar onde nós fazemos parte, de onde nós nos encontramos. De um ambiente onde nós nos sentimos bem. Onde nós nos amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Protegemos uns aos outros. Um lugar onde nós suprimos uns aos outros. Um lugar onde nós reconhecemos que somos diferentes. Somos falhos. Somos imperfeitos. Mas não é nada muda quem somos. Somos membros uns dos outros. Diga para alguém, essa é a tua família. Não, fala para ele ouvir, diga, essa é a tua família. E família não são perfeitas, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta, tua família é perfeita? Não, deixa eu te fazer uma pergunta bem clara. Sua família é perfeita? Alô? Discutem na vossa família? Se zangam lá na vossa casa? Mas você foi no notário algum dia dizer, tira meu nome, não quero mais esse apelido. Então preste atenção, família é isso. Igreja é uma família, posso ouvir um amém? É aqui. Hoje podemos nos zangar, mas amanhã estamos na mesa a comer como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque nós somos uma família. O que nos une é maior do que o que pode nos separar. Diga para alguém, tem fights. E é importante. Posso ouvir um aleluia? Nós somos uma família. Nos relacionamos por meio das células. E entendemos que lá é o nosso lugar de crescimento. Não apenas numérico, mas também como pessoas. É lá onde nós vamos aprender a orar, a jejuar, a perdoar. É lá onde nós vamos aprender tudo o que nós precisamos aprender em Deus. Eu sei que lá fora, a imagem que pinta ao nosso respeito é que se você é da igreja, você é perfeito e nunca tem problemas lá. Mas escuta,
Enquanto tiver pessoas na igreja, sempre terá problemas. Mas somos uma família. E vamos ser grandes assim mesmo. E o nosso pequeno, nosso começo pode ter sido pequeno, mas nós vamos ser grandes assim mesmo. E de glória em glória Deus vai nos transformando. Diga amém. A segunda coisa sobre a nossa visão é que nós somos uma família edificada sobre o amor de Deus. Por isso que nós chamamos comunidade ágape. Ágape. Diga, ágape é o amor incondicional de Deus. Somos uma comunidade do amor. Deus nos chamou para crescer em amor, para amar uns aos outros. Pastor, mas como que eu vou amar o Senhor? Pastor, você não sabe os irmãos que Deus colocou lá na minha célula. Esse irmão mesmo é para você amar. Pastor, não dá para amar esses irmãos, por quê? Porque eles não são perfeitos. Jesus falou, se você amar só quem é bom, o que te difere das pessoas que estão lá fora? O mundo só ama quem é perfeito. Só ama quem lhes faz bem. Mas Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. Quem dirá os nossos irmãos? Ama. E amor, irmãos, olha aqui, comunidade Ágape. Amor não é só palavras, mensagem no WhatsApp. Love you, girl. Não. Love you, sis. Amor requer atitude. Posso ouvir amém? Amor requer prática. Posso ouvir amém? Amor significa perdão, amor significa paciência, amor significa domínio próprio, amor significa tudo crer, tudo sofrer, tudo suportar. O amor significa estar junto em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, na festa, no choro, em todos os dias. Alô, comunidade Ágape, escuta uma coisa, Deus te chamou para amar, amar o seu irmão, amar. Precisamos amar. Quem ama sempre fala bem. Quem ama sempre protege. Quem ama não deixa os outros vir fazer fofoquinha na minha frente sobre o meu irmão. Por quê? Porque é meu irmão. Não vou deixar. Eu amo. Eu sou um corpo com ele. Eu sou uma família. Nós estamos juntos. Temos o mesmo pai. Temos a mesma identidade, o mesmo DNA. O sangue de Jesus nos lavou. E a partir daí nos tornamos famílias, membros do corpo. Não tem como você ferir um membro do seu corpo e o seu corpo achar normal. Se tocar em algum membro do seu corpo, todo o corpo vai sentir. Se tocar em algum irmão da minha célula, da minha igreja, eu vou sentir, porque eu sou membro do corpo. Escuta, Deus está nos chamando para viver um padrão de vida elevado. Sobremodo excelente.
cuidamos uns dos outros, suprimos as necessidades uns dos outros. Se algum irmão meu não tem o que comer, e Deus me deu, eu vou repartir. A igreja de Atos diz que não havia necessitados entre eles. Os irmãos vendiam suas propriedades e bens e repartiam entre eles tudo o que tinham. Ninguém dizia que alguma coisa era sua própria. Não era uma igreja egoísta, egocêntrica, um povo que só estava preocupado com o que era dele, com o que é seu, que só estava olhando para o seu umbigo. Não, era um povo que estava olhando uns para os outros. Ah, pastor, eu já ouvi isso 10 vezes. Enquanto você estiver aqui, você vai ouvir 30 vezes se precisar ouvir. Porque é nisso que eu acredito. Uma igreja que chora uns com os outros, se alegra uns com os outros. Que cuidam uns dos outros. Pastor, e se me fizerem mal, vou continuar fazendo bem. Vou continuar fazendo bem. Escuta, nós não seremos capazes de amar essa cidade se nós não aprendermos a nos amar uns aos outros em primeiro. Não adianta nós ficarmos, queremos amar a cidade, queremos amar o povo, queremos sair. Nós precisamos primeiro amar uns aos outros. Ixi. Diga para alguém, tem amor dentro de você. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nosso coração. Hoje eu queria só te lembrar sobre a nossa identidade. Nós somos uma família. E você que chegou aqui hoje pela primeira vez, quero dizer para você, tem lugar para você nessa família. Tem lugar para você nessa família. Não estou a te convidar para uma igreja perfeita, não somos. Mas estou a te convidar para juntos aprendermos a andar em amor. Aprendermos a ouvir uns aos outros. A zelarmos pela vida uns dos outros. A cuidarmos uns dos outros. Deixa eu te falar uma pergunta. Quantos membros da sua célula deveriam estar aqui hoje e não têm estado? Cadê a igreja? Cadê os irmãos? Quantos domingos nós ceamos aqui sem alguns dos nossos irmãos? Por que nenhum de nós não vem aqui um dia falar, pastor, estou pedindo me dar pão e cálice? Quero levar para o irmão da minha ceia, da minha célula. Faz tempo que ele não está conectado ao corpo. Cristianismo é diferente de todas as outras religiões. É tirar o homem do centro. É você se anular pelos outros. É você morrer pelos outros.
é vivermos a nossa vida em prol dos outros, em prol dessa cidade. Queremos amar essa cidade. Por que semana que vem queremos começar com o projeto Missão 70 e sair para... Porque nós queremos amar essa cidade. Sabe, irmãos, precisamos avançar nisso. Precisamos aprender a dar um abraço. Abraço. Diga para alguém, pergunta para alguém, qual foi a última vez que você abraçou alguém aqui na igreja? Um abraço de amor. Já terminei. Qual foi a última vez que você chamou o irmão e falou, fulano, vamos almoçar na minha casa? Olha, ontem eu estava no carro com a minha esposa e eu falei para ela, esse mês vamos fazer um plano. Todo domingo vamos levar um grupo de pessoas para almoçar em casa. Eu comecei a falar, primeiro vamos levar o grupo X, depois vamos levar o grupo X, depois vamos levar o grupo X, o grupo X. Ela falou, tudo é um mês. Eu falei, Deus vai prover. Por quê, irmãos? Por quê? Igreja é isso. Nós não podemos ter mais prazer em ter comunhão com pessoas de fora, ao invés de termos entre nós. Posso ouvir um amém? Chama os irmãos da sua célula para um almoço na sua casa. Fala, irmão, se quiser trazer refresco, traz, mas não tem problema, eu vou segurar a bola. Mas os irmãos da sua célula são tão generosos que eles não vão vir de mão a abanar. Você vai ver, um vai vir com uma bandeja, outro vai vir com outra bandeja, daqui a pouco tem um grande banquete na sua casa. Mas isso é a igreja, escuta, a igreja de Atos, já diz que eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. Eles estavam sentados na mesa, comiam juntos. E não era de vez em quando, a Bíblia diz que era diariamente, no templo e de casa em casa. De casa em casa, partir o pão, sentar na mesa. Comer fala de aliança. Hoje, completamos 4 anos. E o meu objetivo era te fazer lembrar como é que nós nascemos. Como é que nós queremos viver. Pode ser que em algum momento tenhamos falhado ou nos esquecido, mas de tempos em tempos Deus faz questão de nos lembrar. Nós somos um corpo. Eu sei que os irmãos às vezes caçoam quando a gente canta essa música, né? Somos um corpo. Fazem piada, mas não é piada. É espiritual, é poderoso. Somos irmãos. Somos um corpo. Eu te amo. Irmãos, acredita em mim, eu te amo tanto, mas tanto,
que você não imagina o quanto meu coração dói às vezes só de pensar. Isso aqui não é porque você me dá alguma coisa, mas é porque é o amor de Deus que está dentro de nós. É amor. Você não é mais um membro aqui. Você é um filho muito amado. É assim que eu te vejo. Alguns irmãos se assustam, porque eu chamo eles filho. Porque é como eu te vejo em Cristo Jesus. É o filho que Deus me deu para cuidar. Eu te amo. E eu sou grato a Deus por te ter nesses 4 anos. E eu espero te ter por muitos anos. Eu espero que aqui, nessa família, aqui, entendendo que esse é o meu lugar de pertencer e que nada vai me arrancar daqui, você possa crescer. Daqui a pouco você encontre seu esposo ou sua esposa aqui. Daqui a pouco vocês se casem. Eu espero um dia poder consagrar o seu filho que você teve com a esposa que você encontrou aqui. Eu espero um dia poder batizar o seu filho. Eu espero um dia ver o seu filho encontrando a sua esposa aqui. Por quê, pastor? Porque eu entendi que eu sou família, que essa é a minha casa, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É minha casa. Eu vim para viver. Pastor, e quando tiver assunto, vamos resolver. E quando tiver dificuldade, vamos ultrapassar. Pastor, e quando eu não gostar de algo, vamos conversar, vamos ajustar. Pastor, e quando um irmão da minha célula falar mal de mim, eu vou chamar, vou conversar, mas vou perdoar depois. Posso ouvir um aleluia? Diga para alguém, isso é igreja. Diga, isso é igreja. Agora diga, seja bem-vindo à igreja. Podemos orar? A bênção está no corpo. Quando você se conecta ao corpo. Salmos diz, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em... É como óleo fresco, que vai descendo da cabeça até a barba de Arão. Quando nós estamos em comunhão, o óleo está fluindo. A cura está a acontecer. O milagre está a acontecer. Portas de emprego estão a se abrir. Irmãos, tem muitos irmãos que chegaram aqui desempregados, mas porque entenderam a importância de andar na vida do corpo, no corpo mesmo. Deus foi usando um para conectar, para abrir porta de emprego, para conseguir uma vaga de emprego. A bênção está no corpo. A vida está no corpo. É aqui. Esse é o lugar, é o ambiente que nós precisamos estar. Precisamos adquirir essa cultura. Precisamos chamar, cuidar, presentear uns aos outros. Ah, parabéns, irmãos, feliz aniversário, coraçãozinhos, manda. Não! Vai na loja. Compra um par de sapato novo. E não dá em secreto, não. Dá publicamente. Alguém tem que ser exemplo dos fiéis. Ah, não, porque o que uma mão faz, a outra não pode ver. Não, nesse caso não. Não era sobre isso que Jesus estava a falar. Lá, vai lá na célula. E não dá quando no começo da célula, não. Dá no final da célula. Quando todo mundo já chegou. Vai, irmãos, tenho um presente para dar para o nosso aniversariante. Abre.
aquele Nike que veio da Adidas, da Studio ali. Você foi lá na Studio, original. Não é aqueles Nike que aqui vem Nike virado para trás, assim não. Chinês. Amém? Fica de pé.